Olá, estou começando mais um podcast. O tema de hoje, olha, está surpreendente. Até eu fiquei assim para ele, ó. É o silêncio. Hoje o tema é silêncio que cura. O poder de pausar na era do barulho. Tá barulhento aí onde você tá? Pois é. Então a pergunta que eu quero te fazer é: quando foi a última vez que você pausou? Que você tirou momentos ali para você ficar sozinho no seu silêncio. É sobre isso que eu quero falar hoje. Então, eu não quero falar sobre simplesmente você parar de falar ou ficar sem algum ruído, alguma distração, mas eu tô falando do poder que o silêncio tem nas nossas vidas e às vezes a gente nem percebe ou nem sabe. Então, hoje a gente está aí na era do barulho, daquela notificação ali, tim, tim, tim no celular, notificação de rede social, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, enfim, não sei qual é a rede social aí que você mais usa, mas às vezes a gente muita demanda no trabalho, muitas conversas, muitos grupos, e aí você vê ali seu celular não para. E às vezes ele até tá no silencioso, até ele tá ali só para vibrar, mas aquela luzinha ali do seu lado pisca, 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 e você olha, olha, olha. Então, como você pausar sobre muita demanda e muita notificação? Então a gente hoje tem muitos barulhos constantes, não só externos, mas também internos, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, isso tem prejudicado muitas pessoas, principalmente emocionalmente falando, e esse barulho constante, essa falta de pausas, traz um desequilíbrio. Isso vai fazer com que você se desconecte de você mesmo e às vezes você fica des desconectado até do outro. Então, a gente não consegue nem se conectar nos nossos relacionamentos, porque a gente está naquele momento de agito, de pausar, de estar ali com a cara no celular o tempo inteiro. A gente vê, isso você não precisa nem ir muito longe, às vezes numa mesa de jantar, ou numa reunião em família, ou em algum lugar, no metrô, qualquer lugar você vê, as pessoas estão conectadas a esse aparelhinho aqui. E às vezes elas estão até desconectadas delas mesmas, desconectada do outro. Então, eh, o silêncio, ele é poderoso nas nossas vidas. Às vezes, eu estava até batendo um papo aqui com a Darcy, que é uma pessoa maravilhosa que eu amo gravar podcast. Ah, Darcy! Ó, ela fez um coraçãozinho. E aí a gente estava falando justamente sobre como é importante às vezes a gente se esvaziar. E a gente vê isso também muitas vezes na própria palavra de Deus falando Deus, que eu me esvazie para que o Senhor possa me encher, ou a gente vê o próprio Jesus, que era perfeito, várias vezes ali, precisar ir para momentos longe dos discípulos, longe das pessoas, longe do barulho, longe das situações, para ele ter um momento ali no silêncio, aquele momento da pausa, aquele momento do se esvaziar. E o quanto que a gente estava até conversando aí, a Darcy, ela falou assim que ela até fez um post, é um post, né, falando sobre isso, e ela até falou que até tem alguém que olha para o outro e fala assim: "Nossa, como aquela pessoa tá vazia", como se fosse ruim às vezes a pessoa estar vazia, e às vezes a gente precisa desses momentos de se esvaziar do nosso eu, se esvaziar, eh, de situações, ou até mesmo de grupos, ou até de, relacionamentos, e muitas vezes até de ambientes, como até Jesus fazia, de se deslocar, de ir para bem longe. Porque essa pausa faz com que a gente tenha um olhar
para uma nova oportunidade, para um novo aprendizado, para uma nova cura, para uma nova transformação, para uma nova reflexão, para um novo agir, para um novo entendimento. Então, eu e o meu esposo, a gente tem até um pastor amigo que ele fala assim: pausa na música também é música. Então, o quanto que as pausas são necessárias. E quando a gente não pausa, quando a gente não se esvazia, quando a gente só vai se enchendo, se enchendo, se enchendo desse barulho, das situações, das pessoas, e principalmente quando a gente quer estar no controle de tudo, a gente adoece, porque a gente fica num estresse constante, eh, às vezes com muita raiva, às vezes a gente fica inquieto, impaciente. Sabe quando você não tá com paciência, parece que você tá com raiva até de você mesmo, parece, que as mulheres até falam: "Ai, tô com TPM". Não, às vezes não é TPM não, às vezes é você, falta você se esvaziar, pausar, ficar em silêncio por alguns momentos. E eu quero, falar sobre, então, esses tipos de ruídos, dessas pausas e do poder do silêncio nas nossas vidas. Então, o primeiro ruído é esse ruído o externo, interno, esses estímulos que a gente recebe, como eu falei aqui no começo, barulho de celular, é trabalho, são compromissos, é agenda, são as preocupações, as ansiedades, os problemas da vida. E aí você vai se desconectando de quem você é. Então, é por isso que o impacto do barulho constante, ele afeta sim o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E a gente começa a ficar com o corpo exausto, a alma fica completamente inquieta e o espírito completamente desconectado. Lembra que eu sempre falo do equilíbrio corpo, alma e espírito? Então, por isso que é necessário a gente pausar. E eu trouxe até aqui, ó, pesquisas mostram que o silêncio pode reduzir o estresse e aumentar a criatividade em até 60%. Pesquisas mostram que o silêncio pode ajudar a reflexões e curas poderosas, principalmente cura de ansiedade e depressão, e até 40%. Aí você fala assim, nossa, mas a pessoa que está em depressão, às vezes ela se isola e aí ela fica quieta até demais que não quer falar com ninguém. Eu não estou falando de isolamento, mas eu estou falando de silêncio, de você olhar para dentro de você, de você se ouvir, de você se conectar com você, de você pausar às vezes no meio de tanta turbulência, às vezes no meio de tanta coisa que você faz, ter esse momento de pausa, esse momento de você se esvaziar. E aí, muitas vezes, a gente não para pausar ou não para ficar em silêncio porque a gente tem medo. Então, eu falei do barulho interno e externo, mas agora eu quero falar do medo. Então, às vezes, a gente tem medo de ouvir a nossa própria voz interior, medo de ouvir a voz de Deus, medo de ouvir, eh, medo de confrontar os seus próprios pensamentos, medo de confrontar suas emoções. Tem gente que tem medo. Então, às vezes, vai trazer ali feridas que não foram curadas, situações que precisam ser resolvidas. Eu me lembro uma vez que eu tive que 2 vezes viajar sozinha de avião. Eu fui para Porto Alegre a trabalho e depois eu fui para Florianópolis num curso. E eu lembro que lá em Florianópolis eu sentei na beira da praia e foi a primeira vez que eu fui para a praia sozinha e viajei sozinha de avião e ali no meio daquele mar azul, daquela areia, eu pude ali refletir. Nossa, veio uma reflexão tão profunda sobre a minha vida, sobre o que que eu estava fazendo da minha vida, se até o curso que eu estava fazendo era relevante para minha carreira, mas no momento era assim. Mas podia não ser, e tá tudo bem também. Então eu refleti sobre a questão da maternidade, que eu já falei em outro podcast, eu refleti sobre meu casamento, me trouxe várias reflexões, porque eu pausei, eu me retirei de tudo que eu estava fazendo, de pessoas, de ambientes, e fui para um lugar secreto sozinha. Pausa,
silêncio. E ali eu pude ouvir o barulho das ondas do mar, mas ao mesmo tempo o barulho, né, interno, meus pensamentos, minhas emoções. Eu pude ali me observar, ver como eu estava ali emocionalmente, enfim. Então, muitas vezes a gente evita esse silêncio por medo, né? Porque a gente tem medo, mas às vezes nessa pausa e nesse silêncio que você está com tanto medo de enfrentar, a palavra que eu tenho para dizer para você hoje é coragem em frente, porque é ali que você vai encontrar o seu propósito, é ali que você vai curar suas feridas, é ali que você vai aprender mais sobre você, é ali que você vai muitas vezes se encontrar. Que às vezes, quando a gente se esvazia, então você tira a sujeira, você tira o entulho de dentro de você, você tira as falas do outro, do que o outro pensa sobre você, você vai se esvaziando, e aí você vai tirando o mofo, tirando o bolor, vai tirando tudo. Imagina como uma casa trancada, fechada, que ninguém entrava, e aí você começa a esvaziar, sabe? Tirar móvel velho, móvel empoeirado, você vai arrancando tudo, como se você fosse fazer uma verdadeira transformação e mudança na sua vida. E aí você, quando a casa tá vazia e você olha para dentro de você, você se encontra. Caramba, não é que eu estava aqui? No meio desse entulho? No meio desse caos? E aí você começa a se curar, a se limpar, a se ver como você nunca viu antes. Então, essas pausas são importantes, que elas nos trazem refrigério, elas nos trazem conexão com a gente mesmo, conexão com o outro. Quando a gente para refletir, a gente consegue até lidar com uma situação que às vezes a gente nem estava conseguindo. Mas porque você parou um momento ali para refletir, você não agiu na impulsividade, você não agiu, sabe, ali na força do momento. Não, você parou e você refletiu. Poxa, se eu fizer isso, eu vou ter essas consequências. Vai ser ruim. Mas se eu for por esse caminho e agir com verdade, agir dessa maneira, nossa, é o melhor caminho porque vai me beneficiar e beneficiar o outro. Então, essas pausas são importantes. Eu anotei aqui alguns benefícios do silêncio e, e esses benefícios são comprovados, tá, gente? Então, o primeiro deles é essa conexão com você mesma. Então, esse silêncio faz com que você se cure, se transforme e tenha traz mais clareza mental, né? Então, o silêncio ele tem o poder de organizar os seus pensamentos, organizar a direção da sua vida. E ele também traz uma regulação emocional. Então, ajuda também a processar melhor os seus sentimentos, aliviar a ansiedade. Então, é importante. Outra coisa é uma conexão com Deus. Então, às vezes, o silêncio cria um espaço para você conseguir ouvir não só a sua voz, mas a voz de Deus. E também traz restauração do corpo. Por quê? Porque reduz o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse e vai melhorar a sua saúde no contexto geral, porque o silêncio traz a oxitocina, o hormônio do amor, serotonina, endorfina, hormônio do prazer e da felicidade, porque você para refletir. Então, por isso que é importante você incorporar, você aceitar e acessar o silêncio na sua vida. Olha o poder que ele traz, né, nas nossas vidas. Então, eu quero dar aqui algumas dicas práticas. Como que eu faço isso? Meu Deus do céu, não dá. Eu tenho X crianças em casa, eu tenho cachorro, eu tenho papagaio, eu tenho periquito, eu tenho não sei o que, eu tenho trabalho, lá, 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 lá. Enfim. Então, comece pequeno. Pouquinho. Então, tira 5 minutos, 3 minutinhos do seu dia para você ficar em silêncio total. Uma vez eu fui no treinamento que a gente tinha que almoçar, voltar do almoço e ficar a tarde toda em silêncio. Olha, foi muita reflexão, foi muito bom. Mas aqui a gente só está falando passos pequenos, 3 minutinhos, 5 minutinhos, para você ficar num silêncio total. E aí é para você se desconectar intencionalmente. Então, é para você desligar o seu celular, desligar tudo que vai ali trazer interferência,
para você. Então, essa pausa pode ser durante uma refeição, então você desliga tudo, se conecta de tudo. Essa pausa pode ser antes de você dormir, mesma coisa, desliga a televisão, desliga celular, dá boa noite para quem você tem que dar boa noite e vá para esse momento de reflexão. Não é momento de dormir, gente, é reflexão, pausa, silêncio. Então, e cria esse espaço sagrado. Reserva um lugar ali onde você possa fazer isso sem ninguém vir te interromper, sozinho com você, consigo mesmo, com Deus. E faz ali no silêncio aquela sua oração, como você quiser chamar, ou uma conversa com você mesmo, e é importante. Então, é uma experiência de solitude intencional. Às vezes é necessária. Então, também tire um dia de solitude, algumas horas ali para você estar completamente sozinho, refletindo. Lembre, eu não estou falando de isolamento, eu estou falando dessa solitude intencional mesmo para você refletir sobre planos, projetos, decisões importantes que você tem que tomar para você se conectar com você. É importante. Então, eu trago aqui uma reflexão que é: no silêncio nós encontramos a cura que tanto procuramos no barulho. E é ali que algo começa a trabalhar dentro de nós. Então, a gente sente uma força divina restaurando o que foi perdido e nos preparando para o que está por vir. Então, eu quero te encorajar a você viver essa prática de, às vezes, parar, pausar, se esvaziar e ter esse momento de silêncio. Porque o silêncio, ele não é um vazio, mas ele é um lugar cheio de respostas. Olha que profundo isso, hein? Então, ele é. Eu gosto de falar que o silêncio é um lugar cheio de respostas, cheio de presença e cheio de cura. Não é um vazio. Olha só. Então, que você possa fazer essa descoberta do poder do silêncio, o poder que ele pode trazer na sua vida. E se esse podcast fez sentido e você vê ali alguém que está agitado, precisando tomar decisões, precisando se esvaziar, precisando pausar, alguém que você está percebendo que está muito estressado, é muito angustiado, envia esse podcast para que ela possa aí se beneficiar dessa mensagem. Então, te vejo no próximo podcast. Obrigada.